sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências aqui com o professor Arlan Francisco. Bem, pessoal, vamos ver qual é o tema da aula de hoje. Bem, pessoal, lembrando mais uma vez que a nossa aula é na modalidade EJA, certo? Nossas aulas de ciências, como de costume, é uma aula voltada do 6º ao 9º ano. Nosso tema de hoje, pessoal, é reprodução humana, certo? As doenças sexualmente transmissíveis. Quem são elas? Quais são os males? E aí, como tratá-las? Como preveni-las? Vamos ver tudo dentro dessa aula de hoje. Bem, pessoal, doenças sexualmente transmissíveis, ou as DSTs, são aquelas cujas contaminação se dá por via sexual, nas mais diversas modalidades, tanto em pessoas héteras quanto em pessoas homossexuais, certo? Independente do sexo. Apesar dessas formas de transmissão ser a principal, não é a única, certo? Em muitos casos de transfusão de sangue, por exemplo, se o sangue estiver contaminado, pode sim estar transmitindo, contato direto ou indireto com ferida, certo? Ou líquido oriundo destas mesmas, ou seja, o líquido oriundo das feridas, certo? Ou mesmo, pessoal, a contaminação de mães gestantes para filhos são algumas outras formas de contaminação. Como elas se manifestam? Pois bem, pessoal, elas se manifestam em ambos os sexos, em diferentes faixas etárias e em todos os níveis socioeconômicos. Ou seja, independente se você é rico, se você é pobre, ela pode lhe atingir, certo? Nem sempre, pessoal, elas apresentam sintomas. Como mulheres possuem seus órgãos genitais mais internos, algumas vezes não são capazes de identificar a presença de suspeitas em seu interior, relevando mais um motivo especial para acontecer, certo? Para ter a desconfiança e muitas vezes não identificar. Pelo menos, pessoal, uma vez ao ano, devemos fazer o quê? As mulheres devem visitar o ginecologista. Isso é essencial, certo? Bem, pessoal, vírus, bactérias, protozoários, fungos e até mesmo animais são capazes de provocar e transmitir as DSTs, certo? Sua gravidade e a possibilidade ou não de cura dependerá do agente causador e também do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo se descobrir, melhor. Por isso que é ideal, pessoal, estar sempre se mantendo em dia, sempre que possível, frequentando o médico, tranquilo, que é muito essencial. Bem, pessoal, as formas mais eficazes de prevenção. As formas mais eficazes de prevenção às DSTs, sexualmente falando, inclui-se a abstinência sexual e a monogamia. Entretanto, com a primeira medida se mostra muito radical para um grande número de pessoas e nem sempre temos garantias reais da segunda estar sendo exercida veridicamente, a camisinha se mostra a melhor maneira de se reduzir as chances de contaminação por uma ou mais DSTs, tendo a vantagem adicional de também prevenir contra a gravidez não planejada, ou seja, pessoal, a camisinha ela se mostra como uma das melhores formas que temos de se prevenir das DST, ou seja, das doenças sexualmente transmissíveis. As principais doenças sexualmente transmissíveis, pessoal, vamos ver agora quais são elas, quais são as principais. Não vou citar todas, porque são muitas, certo? Mas vou citar aqui as principais. Uma das principais, pessoal, é a mais conhecida, acho que sim, é a AIDS. A AIDS, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença causada pelo vírus HIV. O HIV ataca os linfócitos, células do sistema imunológico do ser humano, certo? Fazendo o quê? Deixando mais vulneráveis a outras doenças, principalmente aquelas provocadas por vírus e bactérias. Os sintomas da AIDS podem demorar a se manifestar. Muitos portadores passam anos
sem se manifestar nenhum tipo de sinal da doença. Certo, pessoal? Os sintomas são muito variados, pois estão relacionados ao comprometimento do sistema imunológico. Podem ocorrer, por exemplo, gripes constantes, perda de peso, febre, diarreia, alguns sintomas que são gradativos, que são desse tipo de doença. O diagnóstico, pessoal, é realizado por meio de exames de sangue, certo? Você fazer um exame de sangue vai identificar se você tem ou não, certo? Vamos agora, pessoal, ver o vírus do papiloma humano, certo? Ou o famoso HPV, certo? Que é o quê? Ela é uma doença, pessoal, causada por alguns tipos de vírus que provocam lesões e verrugas, chamadas de papilomas. Na vulva, na vagina, no colo do útero, no pênis ou no ânus, certo? Em vários lugares, pessoal, esse vírus, essa doença, ela pode atacar. Alguns tipos de HPV, eles podem levar ao desenvolvimento de câncer, certo? Que é muito perigoso, mais ainda, principalmente, pessoal, de colo de útero, certo? O diagnóstico do HPV pode ser feito por meio de exames físicos realizados pelo médico, biópsia e, no caso das mulheres, por meio de exame de rotina, chamado de Papa Nicolau, que detecta alterações nas células uterinas. O genoma. Vamos ver agora, pessoal, a guinorreia, certo? A guinorreia, pessoal, é uma doença causada pela bactéria, certo? Que provoca uma dor ou guinorreia, pessoal. Guinorreia, pessoal, é uma doença causada por bactérias, certo? É um tipo de bactéria que provoca um odor na urina e secreção com dor desagradável na uretra ou na vagina. O período de incubação, ou seja, o período, pessoal, que a doença se demora a ter o contato, certo? É entre a contaminação, ou seja, o tempo que leva durante a relação sexual até ela se manifestar os sintomas. Ela é um pouco curto, certo? É cerca de 2 a 10 dias. O diagnóstico é feito por meio de exames físicos e de análise do histórico do paciente. Também são realizados exames laboratoriais, em que se analisam amostras da secreção, a fim de confirmar a presença da bactéria. A guinorreia pode ser totalmente curada, desde que ela seja diagnosticada corretamente e tratada, certo? E, pessoal, trago agora uma também bem conhecida, que é a sífilis. A sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum, certo? A doença apresenta 3 estágios: a sífilis primária, secundária e terciária. Bem, pessoal, após o contágio, certo? O período de incubação é cerca de 1 mês, certo? Após esse período, surge o principal sintoma do estágio primário, certo? Que é o quê? Uma lesão genital, geralmente na região da cabeça do pênis ou nos lábios da vagina, sem secreção e com a borda endurecida, conhecida como cancro duro ou úlcera genital. Após a contaminação, e passa a atingir outros órgãos, certo, pessoal? Essa dimensão da bactéria provoca feridas e manchas na pele por todo o corpo, caracterizando o estágio secundário da doença. Vamos ver agora, pessoal, o terceiro estágio da doença. Que é, pessoal, no estágio terciário, certo? A sífilis, ela provoca lesões maiores na pele e pode atingir o sistema nervoso, provocando problemas neurológicos e podendo levar à morte. É uma doença bem complicada, não é isso, pessoal? O diagnóstico é realizado por meio de exames físicos pelo médico e exames laboratoriais, realizado com amostras do cancro. O tratamento da sífilis é feito através da administração de penicilina, o primeiro antibiótico descoberto pelo homem. Recomenda-se que o paciente não mantenha relações sexuais sem proteção
por um período de cerca de 15 dias após o tratamento, a fim de assegurar que todas as bactérias foram eliminadas. Mesmo que você faça ali, tome a penicilina corretamente, ainda tem que esperar um prazo aí de 15 dias para que não corra nenhum risco de ter alguma bactéria. Mas, pessoal, para ter um pouco mais de segurança, certo? Mantenha ali uns 30 dias, que é um tempo suficiente. Bem, pessoal, agora trago essa atividade para vocês. Está bem simples, certo? Aqui no link da descrição, pessoal, tem o link da atividade, que é o nome atividade. Na frente tem esse linkzinho aí. Vocês clicam nele, vão ser direcionados diretamente para o Google. Lá vocês vão estar respondendo um questionário de vocês, de questões de múltipla escolha, simplesinho. Respondeu, clica no botão enviar, encaminha de volta para mim, que eu vou estar tendo este feedback de vocês. Aqui, pessoal, para apimentar nossa aula, eu trago esse desafio para vocês. Qual destas doenças sexualmente transmissíveis é causada pelo papilomavírus humano? Certo? Tem aí 5 opções. Letra A, AIDS. Letra B, clamídia. Letra C, cancro mole. Letra D, herpes genital. E a letra E, condiloma acuminado. E aí, pessoal, qual é dessas opções? Fica um desafio. Quem assistiu a aula todinha, muito bem, vai saber responder esse desafio numa boa, certo? Bem, pessoal, para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, eu trago essa reflexão para vocês. Sempre há lugar para a prevenção quando há conscientização e responsabilidade. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, pessoal, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e também ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.